Tá na hora de bater um papo no Supremo Podcast. Curta e compartilhe nosso canal. Siga também o nosso Instagram, @Supremo Podcast. E aí, tá preparado? Então, vamos lá! Olá, pessoal. Eu sou o Jota, tá aqui meu amigo Matheus. E para nós hoje é um prazerzaço, na verdade, ter uma personalidade muito importante, uma das mulheres mais relevantes da nossa cidade. E hoje eu tenho esse privilégio de bater um papo, de trocar uma ideia, a gente conversar sobre muita coisa bacana. É uma satisfação muito grande ter você aqui no nosso primeiro episódio do Supremo Podcast. Na verdade, é um piloto, né? É o piloto e para nós é um privilégio ter você. Uau, que legal. E o João chegou falando que, ó, Matheus, o bebê nasceu. Realmente, o bebê nasceu. De verdade. Que legal. Aqui que legal. Eu queria que ela se apresentasse. Assim, acredito que 90% de vocês que vão estar acompanhando conhece essa personalidade aqui da nossa cidade, que é uma mulher extremamente relevante para a nossa sociedade aqui de São José do Rio Preto e Brasil. Tá aqui, Geisa. Aí! É muito bom, eu fiquei muito feliz em receber esse convite, em poder contar um pouquinho, né, da nossa história, daquilo que nós temos vivido e também do meu livro, Riso de Geisa, falar um pouquinho dessa bênção que Deus deu de ser mãe, né, e de poder gerar e de poder também alcançar muita gente através desse tempo que a gente vai passar aqui. Muito obrigada pelo convite, Amém. gente. Eu tô aqui muito nervoso. Tá nervoso, Matheus? Pouquinho. Nós, né? Vocês Nós. estão sentindo aí, mas o negócio tá tenso aqui. Ó, um detalhe, eu fui no lançamento do livro. Ai, Quando você lançou, eu fui. Teve show com a Gabriela Rocha também. Foi lá no Vila Conte. Sim, sim. Com a Gabriela Rocha. E aí a gente lançou o livro para poder, né, foi quando Deus pediu, depois a gente vai falar um pouco da história, mas Deus pediu que eu escrevesse esse livro, e aonde eu vou, eu tenho levado esse livro para alcançar esses corações que sofrem tanto pelo tempo da espera. Ó, e é bem bacana, compensa muito ler o livro, que ele vai além da questão da infertilidade, da espera por gerar a mãe. Confesso que eu, lendo o livro, me trouxe algumas esperanças, algumas expectativas. Vale muito a pena. Olha, não só legal. você, mãe. Vamos segurar um pouquinho, eu acho que a gente tá nervoso. Eu quero saber quem é Geisa. Ai, Jesus Essa é a amado. verdade. Quem é? Onde veio, onde nasceu, Sim. nome dos pais, Irmã. E o nome completo de Geisa? Então, olha, meu nome, vamos lá. É Geisa Pauli Ponte de Melo, né? Eu nasci em Indaiatuba, interior de São Paulo. Todo mundo pensa que é praia, Indaiatuba, mas não é. Não é. Conhecem ou não? Já ouvi falar. Eu nunca fui. Não, é perto de Campinas. Então, assim, é uma cidade, dizem que é uma das melhores do Brasil. Tá em primeiro lugar. Depois de Rio Preto. Depois de Rio Preto, claro. Depois de Jaci, lógico. Depois, né? Mas é porque ela é uma cidade pequena, próxima de 1 hora de São Paulo, perto de Campinas, perto de Viracopos, do lado de Viracopos. Então, assim, do ladinho de tudo. Tem essa vantagem toda, né? E eu nasci lá, nasci no lar cristão. Na verdade, eu sou promessa de Deus porque minha mãe, na gravidez, teve problema e eu nasci já, o médico falou assim pra minha mãe, se despede dela porque ela tem pouco tempo de vida, porque eu nasci prematura, com 1,2 kg, depois fui para 900 gramas. Nasceu bem, né? 1,2 kg, né? Pra quem entende, sabe? 900 gramas. Caramba, pastora. E aí nasci assim, desenganado. O médico falou, olha, despede dela, porque ela é muito pequenininha, provavelmente ela não vai sobreviver. E aí minha mãe fez o voto de Ana. E ela falou assim, Deus, ela não vai ser minha, ela vai ser tua, eu te entrego. Se o Senhor der vida a ela, eu te entrego. Então, ela não é minha, ela é tua. E aí, eu sobrevivi, né? Aqui, ó. Deus. E aí, Deus deu um milagre, e desenganada dos médicos, sobrevivi. Então, eu sempre entendi, na minha vida toda,
que minha mãe também me criou assim. Então, assim, eu sou do Senhor mesmo. Então, eu nasci e cresci dentro da igreja, cresci para servir, cresci... Até hoje minha mãe entende isso, sabe? Mesmo depois do Benício, minha mãe entende isso. Que ela me ajuda, ela cuida do Benício, ela faz as coisas para mim. Porque Gostei do nome. Porque ela Benício. entende... Ela entende que eu mesmo nasci para servir, eu não sou dela, né? Ela entendeu isso, então ela me ajuda muito até hoje. Eu vou fazer 40 anos esse ano, gente. Mas ela entende isso até hoje, do chamado e do voto que ela fez. Então ela tem que me ajudar e me auxiliar para que esse voto permaneça. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nesse processo, como que foi a adolescência de Geisa dentro desse universo cristão? Então, quais foram os seus desafios a partir de todo esse processo de entrega praticamente da sua mãe a Deus com aquilo que era impossível? Aí nasce Geisa na impossibilidade, na improbabilidade humana. E aí sua mãe entrega, faz esse voto de Ana. E a partir daí você entende que eu acredito que na adolescência a gente tem um processo um pouco mais difícil, que é um tempo de muitas construções e desconstruções a respeito de nós mesmos. Como que foi? Como que foi para você entender quem você era em Jesus na adolescência, onde a gente recebe muita informação? Então, desde criança até adolescente, eu já era... Minha mãe nunca forçou nada, mas eu ficava só no primeiro banco da igreja, porque eu queria receber tudo. Então, algo mesmo que eu entendi que era um chamado, mas nada forçado. Minha mãe nunca me forçou a nada. Na escola eu já pregava na escola. Então, eu tenho fita cassete, eu tenho... Acho que eu já falei. Do tempo da fita cassete. Fita cassete. Eu pregando com 7 anos. Sério, olha o que é isso. É muito legal, muito bonitinho, pregando com 7 anos. Na escola eu queria pregar para todo mundo. As minhas amigas eu levava para casa, olha, era bem radical. Colocava elas dentro do meu quarto e falava assim para elas: se vocês não aceitarem Jesus, você não sai daqui. Livre, espontânea pressão. Tem que aceitar, eu falava assim, você quer ir pro inferno? Tipo, na radical. Então, assim, as minhas amigas tinham que ser... Acho que tá faltando muita Geisa adolescente radical agora. Verdade. Então, tipo assim, eu falava, você quer... Tipo assim, eu ajoelho. Uma vez a menina falou, não quero. Ajoelha agora, senão você vai apanhar. Desse jeito, gente. E a mãe fala isso, as meninas eram traumatizadas. Tá convertida, essa foi convertida. Então, tranquila, eu vou pegar você com um soco gospel. Você vai ter que ajoelhar. Jeito, eu cresci assim. Que bacana. E seus pais, então, eram bem acirrados também dentro da igreja? Também, sempre servindo ali. Realmente. E aí, que legal, meu. Então eu cresci com um adolescente assim, eu já era líder de jovens sendo adolescente. Que bacana. Entendeu? Então, assim... Literalmente nasceu pra isso. Nasci, mas eu amava, assim, como amo sempre, mas assim... Mas aí chega no adolescente, você tem... Mas eu nunca duvidei, nunca quis ir pro mundo, porque eu sempre entendi o chamado. Claro que tive os problemas como todo adolescente, né? Mas, assim, sempre entendi isso, então... Mas aí teve uma época que eu comecei a entrar em crise, falando assim, nossa, eu queria ter uma história. Porque eu queria ter um testemunho, porque as pessoas não chegam, eu era do mundo, me converti. Fiz isso. Cara, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque eu fui confrontado recentemente com essa fala de ter um testemunho. Porque geralmente a gente escuta sempre alguém que foi do pior, para o melhor, no sentido de, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. E todas as vezes que a gente faz essa ponte do fui aquilo e hoje eu sou isso, parece que hoje eu sou isso traz meio que uma tristeza. Porque o cara conta de um jeito que ele foi o cara. E quando ele aceitou Jesus... Agora eu aceitei Jesus. Agora eu vim para Jesus. Tipo, perdeu a graça. Sim. Pelo contrário, agora sim eu sou feliz. Agora eu sou alguém. Antes eu não era, eu não tinha uma identidade. E hoje eu tenho, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem é Deus em mim. Eu acredito que isso pode virar algumas chaves na vida de muitos adolescentes que vão estar vendo esse programa.
Porque eu acho que o maior testemunho é aquele que nunca se envolveu com nada disso. Bem, isso mesmo, E na verdade, as pessoas iam para a igreja falando, né? Contando, eu fiz isso, eu saí de algum lugar. Então eu comecei a entrar na crise na minha adolescente, tipo assim, eu não saí de nenhum lugar. Aí eu fiquei nessa crise, assim, querendo, falando, será que eu vou ter que ir pro mundo para poder ter uma história? Eu queria, na verdade, ter uma marca. Eu queria ter um testemunho. Ah, a menina que cresceu na igreja, que testemunho que eu tenho? Engraçado de ouvir. É chato, né? A menina que cresceu na igreja. Que cresceu na igreja, que tal. Só que aí, um dia, eu ficava assim, e orei, e saí do meu quarto, e aí minha mãe tava conversando com as pessoas lá, e ela falou assim, ela saiu de um lençol onde o médico colocou, aí eu vi, né, que a história Deus já tinha escrito uma história. Porque ela tava contando, e aí essa foi a resposta. Porque eles me colocaram num lençol meio que sujo quando eu nasci, que tava desenganada. Sim. Naquele lençol, tipo assim, já que ela não tem muita chance de vida, ela ficou ali. E minha mãe falou assim, e aí Deus tirou ela daquele lençol de morte. Entendeu? Já tinha uma história. Então eu já tinha uma história. Aí na minha adolescência eu descobri que, tipo... E que história. Que história, meu. eu tenho uma história, então eu entendi. Isso foi um testemunho. Esse era o seu maior... Milagre. Até o momento era o maior milagre. Milagre. E assim, para quem adolescente for assistir nesse programa, pensar o seguinte, que a gente já tem algo a superar, que é nós mesmos, né? De se manter firme na presença, de aceitar o próximo como ele é, de perdoar um amigo, um familiar. Então, assim, necessariamente não crie uma história além da que você já vai ter que enfrentar. Todos temos uma história, de uma forma ou de outra, né? É que a questão aí é que a gente se compara, né? A comparação... Hoje a gente está nesse tempo. A comparação, ela quer destruir quem nós somos, né? A história que Deus tem para nós, né? Então essa é a questão. Em alguns momentos, né? Às vezes a pessoa pode até se perder, se deixando se levar por uma amizade, se envolvendo com situações que talvez não consegue reverter o quadro, né? Então se mantenha firme, busca na presença, que a vida por si só vai trazer obstáculos que a gente vai precisar vencer, né? Então, E aí eu entendi isso, e aí depois eu já estava como líder de jovens, já estava cuidando de adolescente, cuidando de jovens, então assim, minha adolescência toda foi assim. Sempre servindo e sempre entendendo, sempre amando a igreja. Eu amo igreja, gente, eu amo. Bom. Amo Jesus, amo estar ali, amo... A igreja igreja... Eu fui... eu conheci Jesus. Jesus se deixou ser conhecido em mim. Eu tinha 14 anos. Eu não tenho esse testemunho de... Cara, eu nunca me envolvi, porque eu passei um período muito ruim da minha vida, da minha adolescência, principalmente. Esse tempo dos meus 16 aos 19 anos foi bem turbulento. Por falta de muitas referências paterna, mãe, pai, mas eu olho hoje, eu fui líder de jovem durante um tempo, e a gente sabe que nesse período eles estão com os hormônios explodindo. Hoje está muito... Talvez eu esteja equivocado, e já quero pedir perdão, desculpa, se de alguma maneira você se sentir invadido com a minha fala. Eu acho que hoje está muito mais difícil ser um adolescente. Por conta da rede, né? A gente recebe muita influência e quase que 60% disso é negativo. Tirando a ideia de quem você é. Muito. Para se parecer com o outro, porque o outro é legal. O outro é mais bonito, o outro é mais magro. Popular, o outro, né? Sabe? E a questão hoje, né, que se mostra um mundo que não é real, né, gente? Justamente. As pessoas que postam ali na rede, ela posta uma coisa que muitas vezes não é real, né? É distante da realidade dela. É distante, mas é fácil, né? Você colocar, tirar uma foto. Sim. Eu conheci uma pessoa na rede, e aí ela foi fazer uma visita. E aí a hora que eu olhei ela na comunidade, eu falei, não. Não é mesmo? Não é não. Me confundi. Oi! Eu falei, oi, que isso? Não é não. Me enganou. Tá vendo, gente? Quem não tá acostumado com os efeitos da vida aí... Pessoal, para com os efeitos. Você tá exagerando demais nos efeitos. Menos. Mas é bem bacana, assim, apesar de ter muita coisa ruim, né, na rede hoje, mas tem muita coisa boa muito. também. A gente tem acesso
Por exemplo, não deu para mim ir ao culto hoje. Eu posso assistir ele em tempo real, entendeu? Então é um privilégio também, fora as outras coisas, né? Relacionadas a estudo, informações. Então agora fala pra gente quando você conheceu o pastor Alex. Ai, gente! Momento love. Ai. Cai as A gente luzes, quer saber. coloca Ai, aí um fundo. meu Deus do céu. Eu tenho tantos pra lhe falar. Boa. O João canta bem, pastora. É, O João- tô vendo o aí, João canta bem. Bem de canto, né? Tem que ir lá no Experimenta pra cantar. Aí, ó. Pastora, show de bola, vai curtir. Né, massa. aí. Ô, bispo, não se emocione agora. E como eu falei, eu era líder de jovens. E ele era líder de jovens na Igreja Renascer, né? Na época. Você congregava em qual comunidade? Quadrangular. Quadrangular. Desde Massa. nascida. Já Igreja. fui quadrangular também, já. É. Aprendi igre- bastante. Todos Foi bom. nós. Igreja fomos. maravilhosa, né? Foi bom. Igreja Demais. que forma mesmo. Eu acredito que ela forma muito bem. E aí eu cresci na Quadrangular e líder de jovens e ele foi anunciar evento. Só uma coisa. Pra você que não sabia dessa informação, olha que legal. A pastora Geisa iniciou o seu processo de relacionamento com Jesus na querida igreja Quadrangular. Talvez você Sim. achou que ela E tinha que? nascido na Renascer. Teve uma ponte na Quadrangular, que bacana. Eu não sabia disso. Nascida na Igreja Que legal. Quadrangular. Lá em Dayatuba, na primeira igreja. E aí ele foi anunciar um evento, uma festa, um arraial da Renascer. Ele foi anunciar, sabe quando a gente antigamente fazia evento, tinha que ir nas igrejas para anunciar. Hoje não, né? Tem a Sim, internet, sim. é o bom da É. internet. Mas graças a Deus que não tinha internet naquela época. Porque ele foi... Nos poupou de muita coisa. Sim. ele foi lá na igreja. E ele chegou com o cartazinho lá do arraial. E ele foi me chamar pra ir pra lá. E falou assim, os jovens podem ir? E eu vim correndo. Não, disse que ele falou assim, ó. Quem é o líder de jovem? Porque a maioria sempre Sim. homem, né? O líder. Cadê o líder de jovem? Eu vou chamar ela. E ela falou que eu vim toda cheia de pasta, toda cheia de coisa. Toda, né, desse jeito aqui que vocês estão vendo. E aí fui pra falar com ele. Eu falei, eu sou a líder. E aí ele falou, quero convidar vocês e tal. E a hora que ele olhou, ele falou assim, eu gostei dela, vou beijar essa menina. Olha só, O que bispo, pra sem frente. vergonha. E aí o amigo dele falou, não, você não vai não, porque ele é muito crente. Ali é Tá crente, vendo? vaza. Ali é muito Vigia. E aí foi que a gente começou a conversar, né? E eu fui no arraial, não levei os jovens, que eu passou na época, eu não deixava, né? Ir para outro evento, mas eu fui, olha que coisa feia. E aí eu fui, a gente começou a conversar, e aí eu gostei dele, mas a gente fiquei com ele na época. E depois passou, a gente não teve mais contato nenhum. Olha só. Quanto tempo depois desse primeiro encontro e aí vocês ficaram sem se 2 ver? anos. 2 anos? 2 anos. 2 anos. Caramba. Tudo muito intenso Era na sua pra vida, ser. hein, pastora? Era Muito pra demorado, né? Nossa. Ai, todo mundo muito histórias, né? Então. E depois desses 2 anos, você já estava com qual idade já? Vê 17, 18, 19. 19. Tava com 19. Já tinha terminado a escola, já estava pensando Já. em... Então, falando um pouco de escola, quando eu terminei o colegial, meu pai falou, qual faculdade você quer fazer? E eu falei, eu quero fazer teologia. E aí ele me apoiou muito, Foi para o Instituto né? Teológico? Fui pro instituto, me apoiou, me levava, assim, coisa mais linda do mundo. Você se então, formou no ITQ? formei no Que ITQ. legal. E então, assim, foi muito claro tudo que eu queria viver, Meu, né? Eu que queria ser bacana. pastora, eu queria Decidida nesse propósito, né? decidida com esse propósito, né? Tão nova. Eu acho que até para quem está assistindo, que é adolescente, que é jovem, a gente vê hoje muitas pessoas desejando muitas coisas, mas muitos deixaram de desejar, ter um chamado, entender. Então, assim, eu muito jovem, eu queria fazer missões, eu entendia que eu nasci para isso, que era um propósito de Deus, não por aquilo que minha mãe fez lá no fundo, não. Era algo que estava dentro Não era de uma você, coisa né? assim, tipo, você vai ter que ser. Não. Era algo que estava dentro de mim. Então as pessoas precisam buscar isso, porque hoje temos, né, muitos médicos, muitos professores, muitos psicólogos, muita gente, mas e cadê os bons pastores? Então as pessoas precisam Ô, entender pastora, isso, né? Nossa, você tocou em algo assim
que eu acredito que é uma das coisas que tem pegado bastante nesse tempo que a gente tem vivido, né? Nesse século presente da igreja cristã, de homens e mulheres que desejam ser alguém que será representante do reino em algum lugar, como pastores e mestres, evangelistas, missionários. Eu lembro que em 99, foi logo ali, cara, a gente tinha um prazer enorme de quando os missionários chegavam na nossa comunidade. Cara, a gente sentava com eles para ouvir o que eles tinham para dizer, as experiências que eles tiveram, sabe? Isso. Hoje, se você faz alguma coisa de missões na igreja, cara, os jovens passam longe. Foi uma experiência que eu tive na minha comunidade. E a gente gera um pouco sabe, uma certa tristeza. Fala, poxa... E a preocupação. Sim. Como ouvirão se não houver quem pregue? Tipo assim, cadê a geração? Quem que vai pregar daqui a pouco? Quem vai estar à frente? Quem vai anunciar? Né? As pessoas elas estão tão ligadas na sua própria vida e deixaram de entender o seu chamado. Então, acho que antigamente, sim, tinha muito anseio sobre o ser pastor, o ser missionário, o ter um chamado. Hoje, infelizmente, até, não sei se pela mídia, por tanta coisa, as pessoas elas querem fama. Elas não querem um chamado, né? Baseado... Então, eu quero o chamado e depois, é claro, vem as outras coisas. Mas, assim, as pessoas têm buscado muito, né? O aparecer baseado nessa situação, assim, às vezes eu me pego pensando assim, ó, quem mais está disposto a renunciar e seguir firme? Algumas vezes perdendo e a maioria delas ganhando, com certeza, porque em Cristo a gente nunca perde, né? Só ganha. Mas é difícil. Eu tenho assim uma boa relação, tenho uma boa quantidade de conhecidos, vamos se dizer, e daria assim para numerar a quantidade daqueles que realmente está no propósito, que está disposto a ouvir, anunciar a palavra do reino. É bem interessante isso que o João contou. A negar a si mesmo. Exato. Eu acho que a ideia não é um apontamento, né? No sentido de julgar, nessa coisa pejorativa da coisa. Eu acredito que tá mais para o despertamento do que apontamento. Sim. Esse diálogo aqui para justamente a gente virar essa chave, ou estralar esse dedo no sentido de, cara, quem eu posso ser em Jesus? Quem é Jesus em mim? Quem eu sou nele? Porque existe sempre essa identidade desse relacionamento que te chamará para algo, para um nível mais profundo, para um estágio mais profundo em Jesus, no sentido de ir, né? Hoje eu fui equipado, mas o após Jesus tem esse outro processo. Vir a Jesus, a gente tem visto uma galera indo até Jesus, mas ir após Jesus, eu sempre gosto de usar essa linha de pensamento. E após Jesus, você precisa tirar a mochila que você trouxe até ele. E dentro dessa mochila existe muitos adjetivos que talvez te satisfaça, te faça bem, mas após Jesus você precisa tirar essa mochila e continuar com ele. E você precisa abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu acredito, por mais que Geisa nasce nesse ambiente cristão, com a mãe cristã, pais, tendo toda essa bagagem, esse muro, aceitado isso de muito cristológico, cedo, né? ou cristocêntrico. Você teve dias, meses e anos de ser confrontado em muita coisa a respeito do que Deus tinha para você. Sim, sim. Sempre, né? Sempre a gente vai ser... o negar a si mesmo toda hora, né? Constante, né? Da caminhada toda, né? É constante, né? O abrir mão de muita coisa, o abrir mão por um chamado é muito, muito sério. E aí eu encontrei alguém que... Tava no mesmo propósito. Que legal. Então, assim, eu falo... Presente de Deus. Eu acredito. Aí, Bispão. Aí, ó. E eu sempre falei, eu desejava alguém que tivesse o mesmo sentimento que eu. Então, assim, quando eu encontrei esse alguém, por isso que eu acho que foi uma coisa, assim, que eu me apaixonei, que eu fiquei muito... Porque eu vi alguém que tinha o mesmo sentimento, que queria fazer por Jesus, que queria amar Jesus,
que queria dar sua vida pelo evangelho. A mesma intenção, A né? mesma intenção. Então, aí Se jogaram. Aí foi muita paixão. Só que aí, só do meu lado, gente. Sério? Só partindo de mim. O bispo Que foi ele meio, Tava tranquilo, tava de foi meio stand-by. frio no começo. Não, ele olhou pra mim e falou assim, você não faz meu tipo. Poxa vida, bispão. Pô, Sério isso? Você não faz meu tipo. Era outro tipo de mulher que eu desejo. É outro tipo de pessoa que eu desejo. Você não faz meu tipo. Então eu oro pra ter uma outro tipo de mulher, fisicamente. mas rolou esse papo franco assim? Rolou. Que na isso? cara. Porque eu me declarei a ele, ele falou, não, você não faz meu tipo, não gosto de você. E aí ele começou, nesse tempo todo, né? Eu, com os meus pais, fomos pra Igreja Renascer. Sim. Com esse tempo todo, fomos pra Igreja Renascer. E aí começamos a frequentar a mesma igreja. E aí eu falei pra ele, assim, depois de 2 anos, a gente se reencontrou. E aí eu acho que fui pra Renascer meio que por conta dele também. É. Eu Porque senti, eu tá? queria. Fica tranquilo. Nem pensamos Que sobre feio, isso, né? né? Mas tudo Tava bem. não. É. Não foi intencional, não. Que feio, Relaxa. né? Mas, assim... e aí, ele falou assim pra mim, você não vai meu tipo. E começou a namorar uma moça da igreja. Ai. Nossa. E colocou aliança com essa moça da Ah. igreja. E essa moça da igreja era linda. E fazia o tipo dele. Ah. Tipo, ela era alta, loira, magra. Tivemos muitos obstáculos aí. Tipo assim, delicada. Ela andava de bis, eu andava de bicicleta. Tipo assim... Quase a mesma coisa, só que era uma bis e linda, uma bicicleta. Linda, loira, olhos azuis. Tipo assim, a moça mais linda. Sabe a moça da igreja? Ele começou a namorar. Ele conseguiu ela. Poxa vida, aí a Geisa pensou, dá nada, não vai dar não. Aí eu olhei pra ele e falei assim pra ele, você pode namorar, você pode ficar noivo, você pode marcar a data do casamento. Eu só vou desistir de você o dia que você falar assim no altar. Caramba. Tá aqui, Falei. pessoal. Forte isso, hein? Olha aí. Falei, Forte eu sei que Deus não é Deus de Determinou. confusão. Deus me falou que é você. Por que Deus falou que era ele? Tem muita moça agora que pode estar assistindo que deve estar equivocada, tipo, nossa, às vezes apaixonada e pode falar, foi Deus que falou. Não, porque o propósito era igual. Então, assim, era mais do que um Alex. Era um além. propósito Era que algo era além. igual. Então, eu sabia que era ele. Cara, muito bom isso também. Porque tem moça que, tipo assim, apaixona e fala que é Deus, e fica louca e fica no pé. Muitos ganchos temos aqui. Tem muita moça que fala assim pra mim, pastora, eu quero viver a tua história. Né? Porque gosta de alguém, aí a pessoa não gosta, sabe? Tipo, nossa, eu quero viver a tua história. Eu falei, não, porque assim, claro que pode, de repente, acontecer você gostar de alguém. Mas acho que o propósito, eu tinha certeza. Deus une propósitos, né? Então eu tinha certeza que eu com ele tinha um propósito, entendeu? Então assim, Nossa, muito e aí forte ele isso. namorando essa moça, gente, ele chegava e aí eu me declarei a ele, eu falei pra ele, você pode. Vai. Namora, fica noivo, marca a data. O dia que você falar sim no altar, eu desisto. Até aí, eu tô aqui te esperando. Aí ele falou assim pra mim, você é louca. Ó, mas é bem, Mas é forte isso, legal né? ressaltar Uma mulher aqui falar isso pro homem. que essa é a linha. Só que é o seguinte, irmã, se você estiver vivendo algo parecido, não vai fazer aquela oração pra Jesus matar a irmã, não. Pra você casar com... não, tá? Vigia. Tem um outro contexto aqui, tá? Lembra do propósito. E tem que Existe ter um propósito. Exato. Tinha um propósito. E aí ele namorou com essa moça há um tempo. E era muito humilhante pra mim, porque a igreja inteira sabia que eu gostava dele. Né? E você Poxa se vida. mantendo firme ali. Eu me mantendo firme. E aí essa moça traiu ele. E ele pegou. Poxa. Tá Culpa aí. nenhuma sua. Foi ela quem errou. Aconteceu. Ela, um outro rapaz lá, coisa de jovem, Sim. traiu, ele pegou ela num lugar, num restaurante lá, chegou, ela tava namorando com ele, aliás. Tava de mão dada com outro moço. Ele ficou arrasado. E aí ele ficou solteiro por um tempo e eu lá. E aí eu fazia declaração de amor pra ele, na casa dele fazia serenata. Tá brincando. Ai, que vergonha. Antigamente tinha aqueles carros que você contratava. Sim, Nem sim. eu acredito que eu fiz Você comprava mensagem por telefone. Não sei se são dessa época. isso. Somos. Você pagava aí, Me o contaram, pessoal eu não ligava sou. pro outro e... Entendeu? Eu lembro disso. Eu já fiz isso também.
Lembro, era muito vergonhoso, né? Quando a pessoa... Aquele carro de som, quando você fazia Carro de som aniversários. lá Eu morria fora. de medo de alguém fazer isso pra mim. Mas você fez isso pra ele? Fiz isso, fiz tudo. Que E por podia... que você tinha medo de receber isso? Ah, porque é muito feio, né? Hoje é feio, né? Naquela época era sim, chique, é né? verdade. Naquela época lá, só quem podia fazia Deus isso. amado. É. E aí, ele... Assim... E a gente começou a fazer programa de rádio junto. Porque aí, eu entrei na igreja. E aí, o meu chamado, porque eu comecei a cuidar também de jovens. Então, eu tinha um grupo de discipulado de meninas e ele de meninas. Então, assim, a gente era muito amigo, porque a gente não conseguia viver longe um do outro. Por quê? Porque nós tínhamos um propósito junto. Então, assim, fazendo pela igreja. Tudo, né? Então, assim, a gente era voluntário, né? Então, a igreja era bem pequenininha, eu ficava de um lado, ele do outro, a gente servia, a gente amava servir junto. E aí, foi passando o tempo e acabou que ele não conseguia ficar sem mim. Ele não conseguia. Por quê? Porque primeiro nós éramos tão amigos e servíamos junto ali. E ele sabia que eu gostava dele, é claro, né? Mas assim, eu tinha um propósito, a gente estava muito junto. A gente estava ali buscando isso, então foi muito legal. A gente começou nós dois a fazer um programa de rádio junto. Que bacana. Numa rádio lá de Indaiatuba, nós ficávamos das 10 às 3 da tarde, todos os domingos. Programa ao vivo. Das 10 da manhã até as 3 da tarde, juntos. Então, a gente almoçava junto, fazia o programa de rádio junto. O programa chamava Agito.com Jesus. Legal, né? Bacana. Agito, Legal, né? isso há 18, quase 20 anos atrás. Agito.com Jesus. E era uma audiência legal, sabe? Era bem legal nós dois. Era com a apresentação com Alex Pontes e Geisa Pauli. Então, assim, e nós, amigos, né? E aí foi. Até que aí ele começou a gostar mesmo. E aí chegou um moço na igreja e falou que gostava de mim. Vixe, aí deu treta, irmão. Aí o céu escureceu. O mundo dá Entendeu? volta. E agora era a minha vez, né, gente? E aí eu via que, sim, tava há muito tempo, tal. E aí eu comecei a conversar com esse moço, era amigo dele. E esse moço chegou nele e falou assim, aí, você vai querer ou não? Olha que coisa feia, mas vai que vai. Aí ele falou assim, não quero, tal. Mas depois vinha do meu lado e falava, começou a querer, não quero perder, né? Não é tão legal pra você, esse cara, né? Mas eu não quero ficar com você. Tipo assim, né? Ele entendeu e falou, o quê? Eu vou perder território. E aí a gente foi, até que um dia Deus falou no coração dele que era mesmo. Só que a gente era muito amigo, né? E aí quando ele foi me pedir namoro, ele pediu pro pastor. Ele me chamou, aí entrou nós assim na sala, eu quero pedir ela em namoro pro pastor. Que legal, Aí, diferente isso, E aí, você aceita? E eu falei assim, não sei. Fiz um charme, né? Ai, não sei. Esperando há anos Você e não sabia. que os jovens da igreja todos, parecia a Copa do Mundo. Tava numa torcida lá fora esperando. Lá fora. Tipo, imagina assim, umas 60 pessoas lá fora. Quando a gente saiu da sala, parecia a Copa do Mundo. Pronto, os dois decidiram namorar. Todo mundo sabia, só você que não. Já sabia do rolê, já sabia do Então, rolê. só que depois foi muito difícil, porque assim, a gente era muito amigo. Então, já foi um relacionamento que a gente já entrou pra casar. E aí, a gente namorou 1 ano e 7 meses. Isso que eu ia perguntar. Namoro e noivado. 1 ano e 7. 1 ano e 7. Noivado, passou esse 1 ano e 7, casamento? Não junto. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto? Tudo junto. 1 ano e 7 meses. E aí abriu, a igreja na época estava abrindo muitas igrejas. E ele solteiro, a gente abriram uma igreja em Montemor. Montemor, né? Abriram para ele assumir. Então eu fiquei junto com a bispa na igreja na época e ele foi para assumir essa igreja. Então ele assumiu a igreja, a primeira igreja, ele estava solteiro, que foi em Montemor. E eu fiquei em Indaiatuba, a gente namorando, tava noivo e eu ajudando a bispa na época em Indaiatuba e ele abriu a igreja lá em Montemor. Começou do zero, assim, a igreja lá. Só que ele inauguramos em novembro. Em janeiro, ele sofreu um acidente de carro. E ele perdeu o baço, assim. Ficou entre a vida e a morte. E aí, quem assumiu a igreja dele? Você. Fui eu.
Então, assim, ele ficou acamado e eu assumi... Quanto tempo para se recuperar e nesse processo de uns recuperação 3 você meses. na frente da igreja? Eu fiquei uns 3 meses. Qual foi a experiência sua nesses 3 meses na frente? Solteira à frente de uma igreja, né? Assim, foi maravilhoso porque eu amava fazer aquilo e tal, um desafio muito grande porque estava começando, né? E ele lá, assim, ele perdeu a voz na época, porque entuba, foi bem complicado. Nossa, foi bem sério o acidente, então. Foi bem sério. E aí, quando ele melhorou e voltou, as pessoas da igreja falaram assim, a gente não quer que ela fique longe. Porque pegaram, a gente ficou... Sim, uma afinidade, né? Afinidade, quando ele voltou. E aí o bispo e a bispa chamaram a gente e falaram assim, vocês vão ter que casar. Poxa. Então eu dou pra vocês 3 meses pra vocês história, casarem. cara. Já era março, abril, maio, junho. Era um limite pra eu casar em março e em junho. Por quê? Porque a gente estava ali à frente da igreja, solteiros, os 2 ali juntos, se fosse só um, tudo bem, mas os 2 agora à frente de uma igreja e solteiros. Então, era assim, necessário, né? 3 meses. Então, assim, quando eu anunciei que eu ia casar em 3 meses, pronto, tá grávida, né? Rola muito isso. É. Principalmente, antigamente, rolava muito isso, né? Fulano vai casar, por que tá casando tão rápido assim? Tá O que grávida. aconteceu? Tá grávida. E, na verdade, eu tava grávida de um chamado, né? Então, assim, tava nascendo uma igreja. Então, a pressa do casamento foi essa. E aí, nós nos casamos em 3 meses, ganhamos tudo. E os Nossa, 2 que legal. saímos. Ele pediu a conta do serviço dele para poder mudar para Montemor. Eu também. E aqui a gente morava em Indaiatuba. Dava meia hora até Montemor, a cidadezinha. Que é do lado. Do lado. lado ali. Nunca fui, não, mas eu já passei muito por ali. Por ali, meia hora. Mas aí nós estávamos saindo de uma cidade, a primeira melhor do mundo, do Brasil, para ir para uma cidade pequenininha, sem estrutura, uma cidade assim bem... É tipo interior, na verdade, Interior, né? Montemor é bem interior. Indaiatuba é interior, mas Montemor era mais ainda, né? Cidade que só tinha um semáforo, que não tinha... Tipo, Era tipo Rio Preto Cedral, no caso. Isso. Você saindo de Rio Preto para ir para Cedral. Lá. Isso, certinho. E aí nós nos casamos e fomos para lá. Então, assim, os 2, né, novos, eu sem emprego, ele sem emprego, porque vão abrir mão de tudo pelo chamado, né? Vão abrir mão de tudo porque a gente tem uma igreja para cuidar. E aí nós fomos para lá e aí começaram as lutas, porque os 2 novos, eu tinha aí na época, casei com 22, né? Então, com 22 anos. A idade que eu casei, com 22. Com 22, eu ali sempre... Meu pai dava de tudo. Então, aí agora eu tinha que ter a minha história, né? E sem emprego. Aí começaram as lutas, porque era uma cidade muito pequena. Então, assim, não tinha como a gente viver só da igreja, porque era uma cidade uma igreja que não tinha quase ninguém, estava começando. E, infelizmente, a igreja não dava tanto suporte pra gente, né? Então, assim, aí a gente passou muita necessidade. Então, assim, era recém-casado. Eu não tinha como falar pro meu pai, não tem comida em casa. Tá vendo como é que a vida se encarrega de trazer algo que a gente precisa superar? Então, assim, acabou o shampoo, não tinha o shampoo. Então, assim, eu que tinha tudo, meu pai me dava tudo, eu era meio mimada, porque eu fui filha única até 13 anos. Então, assim, meu pai, assim, muito trabalhador, né? Nunca foi rico, mas sempre me deu tudo porque trabalhava muito. E aí? Ter que lidar com a dificuldade, com a escassez. Um novo desafio, né? E aí, você jovem de 22 anos, numa cidade pequena onde o povo falava pastor de 22 anos, não me respeitava. Não existe, né? Os desafios de um chamado. Cara, que história. E detalhe, né? Como você vai compartilhar isso para um irmão da igreja, você sendo pastor e ele pastor, a gente está em dificuldade nas pequenas coisas, né? Nunca tem que suportar calado, né? A ponto de eu casei em junho, no meu aniversário de outubro. Nós fomos para um culto em Campinas, que tinha um culto lá em Campinas. E aí era meu aniversário. E aí deu a hora de almoço, não tinha dinheiro para comer. Nossa. E aí não tinha dinheiro para comer e era meu aniversário, né? E aí ele olhou e agora, né, tal. E eu lembro que tinha um dinheiro para uma coxinha.
Uma coxinha. Em toda a minha adolescência, eu sempre tive aniversário, minha mãe sempre fez festa de aniversário com muita coxinha, com muita coisa, com muita abundância. E aí eu ia, o primeiro ano de casado, né, no meu aniversário, isso marcou muito, porque Sim, inevitável, e eu gosto muito né? de comer. Todo mundo saiu para almoçar com a sua família, com os casais, todos saíram para comer algo. E aí tinha dinheiro para comprar uma coxinha. E aí ele falou, não quero, é seu aniversário, come inteira. Eu falei, não, também não quero, não tô com muita fome, sabe aquela coisa? Sim. E a gente cortou aquela coxinha e tivemos que dividir no meio. E morrendo de vontade de tomar alguma coisa. Porque não tinha como. Ou comia coxinha ou tomava uma coca. Ou tomava um refrigerante. Não tinha. E aí nós dividimos a coxinha, comemos seco ali. E aí a gente voltou pra igreja, teve um irmão que falou assim, quer uma coca? Ai, Deus. Ó Deus revelando. E aí Fala, tomamos pai. e passamos o dia todo ali, sem comer nada. Saí de lá. Olha, Então, assim, é valorizar, né, aquilo que a gente... Os pequenos detalhes. pois é, e aí o legal é o lugar que nós estamos hoje, na posição que estamos hoje, que ocupamos hoje, no caso, você. As pessoas não... Assim, quem caminha contigo provavelmente conhece a sua história, mas quem não caminha contigo sempre pinta um quadro da pessoa que ela vê ali. Aquele ponto de vista que ela está tendo é a Geise, apresentadora, esposa do Bispo Alex, uma mulher extremamente relevante, escritora. E aí não vê todo o contexto que te trouxe até aqui. Chegar, né? Essa história, isso é muito forte. Cara, eu tinha dinheiro para uma coxinha e dividimos ela e não tinha nada para beber. E aí, hoje o Senhor nos proporciona viver algo sobrenatural nesse sentido, mas a gente sabe de onde veio, por isso a gente sabe onde a gente quer chegar. E assim, nessa época, até algumas pessoas da família falaram assim, não meus pais, né? Mas algumas parentes, assim. Você vai querer continuar com essa vida. Cara, vai trabalhar. Por que você não trabalha? Abre mão que igreja não vai sustentar ninguém. Tipo assim... Mas, ou a gente se dedicava ali naquele momento. Sim. Claro que eu e o Alex, nós estávamos procurando emprego, mas era uma cidade que a gente estava chegando. Quem que ia dar emprego pra gente? Uma cidade pequena daquela. Então, a gente estava procurando, assim... Mas a gente não... se a gente voltasse para Indaiatuba, a gente teria tudo. E o Bispo Alex, ele é formado em... Administração, sempre trabalhou, sempre cuidou. Então, você imagina... Cara, aquela coisa desse autoanálise, né? Pô, cara, eu sou profissional, eu tenho formação acadêmica nisso, eu vou realmente passar por isso. Então, mas se a gente voltasse para Indaiatuba, ficava assim, vou deixar a igreja e vou para Indaiatuba, vou cuidar, servir lá, teria emprego. Mas aí naquela cidade não tinha, porque a gente estava chegando numa cidade pequena e ia ter emprego lá. Mas a gente não abria mão. O propósito. Era maior, fazendo com amor e cuidando e amando as vidas e fazendo e realizando. E aprendendo, né? Porque a gente teve que aprender muito ali, né? Como cuidar com o povo, a entender o povo, a saber que ser pastor, você tem que... A gente, tão novinho, queria... muitas coisas a gente teve que aprender. Isso não pode. Tipo, a gente tem que... como que fala? Muitas coisas a gente não tem que fazer questão de tudo. Sabe quando a gente casa quer fazer questão de tudo? Sim. Depois de alguns anos você aprende. Como que eu errei? Fazia aquilo. Brigava com a gente. Então, como pastor, a gente teve também que ir em Montemor ali. A gente teve Quanto tempo em Montemor? Foi, acho que 1 ano. 1 ano em Montemor. 1 ano em Montemor. 1 ano intenso. 1 ano intenso. E até esses dias atrás... nós fomos para Montemor, acho que foi semana retrasada. E aí eu voltei no lugar que nós morávamos. Eu fui pro lugar, né, que eu morei e tudo. E eu fui no mercado que era na esquina da nossa casa. Ainda tá o mercado ainda? O mercado tá lá, quase 17 anos atrás. E eu fui no lugar e eu lembrei que para comer ali, steak de frango era 70 centavos na época. Então eu ia lá com moedinha. Então faz tempo mesmo. Que agora Bastante tempo. Nossa! Bastante. E aí eu fui pra gente almoçar, tinha que cortar no meio
e comer aquele, né? Então, assim, e eu lembro que até o pessoal do Mercado Solidário, hoje, não tá faltando mais pão de mel. Sabe aqueles pão de mel de recheado? Por quê? Porque um dia eu fui e eu tava louca de vontade de comer e não tinha. Então, assim, foi uma cidade... abastecer, depois a gente perdeu o carro, porque não tinha como pagar a parcela de carro, a gente andava a pé. Então, assim, foi um tempo... Inúmeras situações aconteceram. Inúmeras situações que Saiu... nos forjaram, que eu louvo a Deus. Então, assim, para pagar a conta de energia, eu tive que fazer faxina nas casas dos vizinhos ali, porque para ter dinheiro. Então, o Alex estava sem emprego, então eu ia fazer a faxina. Eu lembro que era R$30 a faxina. R$30. Bacana, e aí eu fazia as faxinas. A disposição, né? Tipo, mesmo tendo um cargo como pastora, ter a humildade de ir lá fazer isso, que algumas às vezes poderia se confrontar com isso, né? Bacana, interessante. Eu fazia faxina para poder comer. Eu gosto de ouvir isso, porque se nós olharmos o todo dessa situação, existia sempre o que mantinha vocês era a centralidade de enxergar o propósito. E aí, quando você olha sempre para o propósito, essa é a percepção. Nada é difícil. Você consegue viver ou suportar o processo. Eu acho que nada é tão difícil. Você vai pulando etapas, porque existe um propósito. Por exemplo, não é o dia do Jota aqui, é da Geisa, mas eu lutei contra o crack durante 10 anos e a minha esposa lutou junto comigo. E algumas vezes eu disse pra ela, cara, me deixe, porque eu não vou mais. Eu não consigo, é isso aqui, eu vou viver isso. E aí muitas vezes ela me chamava para conversar e ela falava sobre o propósito. Ela dizia, amor, eu enxerguei aonde Deus vai te levar e o que ele quer contigo. Aí hoje a gente sempre conversa sobre, eu falava, amor, ainda bem que você não tirou os olhos do propósito, porque não tirando os olhos do propósito, você não me abandonou. Ai, que lindo. Que bacana. Ela não desistiu de você. Não, assim, hoje eu sou, claro, o Senhor usou pessoas para estar perto de mim, para viver o que eu estou vivendo hoje, mas eu olho para minha esposa, eu vejo Cristo nela no sentido de não ter me abandonado no processo, porque foi bem dolorido, e eu consigo enxergar esse processo agora. Você falando, eu vou viver. Eu acredito que muita gente agora está vivendo o seu processo a partir do que a gente tem ouvido aqui da Geisa, vivendo o seu processo, aquilo que você viveu, e talvez fará você continuar vivendo esse processo que talvez seja ruim, mas ouvindo isso para você não tirar os seus olhos do propósito, cara. Eu acho que o fundamental é o propósito, e aí você consegue superar todas as outras coisas. E assim, só falando novamente, nada é tão dolorido, tão difícil quando você tem um propósito. Você passa, mas não te mata, né? Você entende que é mais um degrau e doeu, claro, mas assim, não foi tão dolorido, porque o propósito era maior, né? Propósito e superação andam juntos, né? Se você tem um propósito, você vai superar. Supera, junto. Com certeza. Aí entra o poeta Lázaro, né? Eu vou passando pela prova dando o cantor não aguenta, né, gente? Eu sou dessa. O cantor é assim. Tudo pega um gancho pra música, aí eu pego um gancho. Cantor é assim, aí né? Você disse uma frase antes, eu peguei uma outra música, mas eu não cantei, cara. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Pronto, aí, ó. Vai embora. Bom, diante dessa história toda, obviamente que depois do casamento, essas superações, veio o principal motivo do livro, né? Aí. Que é... Cara, olha só que legal, muito interessante. Quem é o riso de Geisa? O livro fala, João. Eu li o livro. Aí, muito ó. Bom. Muito bom. O que aconteceu, né? A gente, nessa fase toda, ali em Montemor, com o chamado tudo, nós falamos assim, agora é hora de ter filhos. O casal decidiu, né? Vamos ter. Depois ele conseguiu um emprego. Isso depois de Montemor. Depois de Montemor, isso. E aí ele estava já no emprego, eu estava em outro emprego. Assim, já chegou a hora de ter filhos. A gente pensa que vai ser tão... vamos, mês que vem até vou ter filho, né? Normal, chegou a hora. E aí passou um ano, porque todo casal, até eu gosto de falar isso, todo casal que vai tentando, ele pode tentar, passou de um ano
não conseguiu, tem algum problema, né? E aí passou um ano, não engravidei, e aí nós fomos atrás e descobri que eu tinha esterilidade e ele também. Foi de cara, assim, né? Só pra ajudar. Só pra ajudar. Eram os dois. Os dois. Eu tinha problema, endometriose, e ele tinha... O esperma era morto. Nossa. Não tinha mobilidade, então era morto. E aí o médico falou assim, olha, não tem como gerar, ver a adoção, porque é praticamente impossível. Esse foi o diagnóstico do médico. Olha Se só, um dia caso, vocês desejarem, você pode pegar o sêmen de outro homem. A gente foi fazer tentativa, mas você nunca vai ser pai. Olhou pra ele e falou isso. Então, aí, forte, né? Então, caramba. a gente faz isso, a gente faz um tratamento aqui, infertilização, mas você nunca vai poder gerar. Então, o primeiro momento o diagnóstico preciso foi para ele, e também você tinha uma infertilidade também. Só que a dele era maior na ocasião. Eu teria que fazer cirurgia, eu fiz a cirurgia, né, de endometriose, mas mesmo assim já era um grau 5. Todos os processos cabíveis para, humanamente falando, vocês tentaram. Fizeram Todos. cirurgia, fizeram tratamento. Porque eu não aceitava. Eu acho que o fato de ir atrás, né, de buscar um tratamento, é uma atitude de fé. Tem muita gente que ele ora, isso eu gosto muito de falar, eu falei a semana inteira no programa sobre isso. Sim. A pessoa, ela ora, ela busca, mas ela tem que também dar os passos dela. Então eu entendia que cada passo que eu dava era uma atitude de fé. Agora, tem gente que ora e fica lá, Deus, agora faz. Ora e ação, né? Ora e ação. Acho que isso é muito importante mesmo. A gente ora para que o Senhor faça alguma coisa, mas a gente também vamos fazer a nossa parte, né? Sim. Acho que desse processo aí de, que nem você disse, ora a Deus e senta. Então, Isso assim, não rola não, gente. Vigia na terra. E ainda mais a questão de filho, eu falo no meu livro uns conselhos que eu dou para quem está no processo da espera, né? Porque dói demais o processo da espera. A questão de quem está sofrendo infertilidade, as tentantes, né? A questão, assim, eles sofrem sozinho. Você dificilmente vai ouvir um casal que vai falar assim, nós não podemos ter. Você tem algum dados ou números de quantas famílias passam por esse processo? Aqui da nossa região? Não, né? não tenho. Mas não deve ser muita gente, né? É muita gente. Cresceu mais. Hoje tem muito mais casal que não pode. Acho que porque tá esperando muito. Agora é o casal que é o quê? Ele tem que ter a casa própria. Sim, né? sim. Hoje os jovens estão casando um pouco mais tarde. Antigamente os jovens casavam com 17, 18 anos. E a prioridade Hoje mudou, tá né? aí 30, casa com 30. Aí até você se formar, até você ter sua casa própria, aí eles pensam em ter filho de 30, 35, 40. Depois disso, né? Primeiro eles querem conquistar, né, os bens que eles acham que devem, para depois gerar filhos. Agora, uma coisa interessante que está no livro, João, a respeito do bispo, que ele não aceitava, ele se revoltou consigo mesmo. Quando era para tratar da pastora Geisa, ele tinha toda uma paciência, uma tolerância, até motivava ela. Mas quando se deparou com ele mesmo, ele começou a se cobrar, a se martirizar na situação, né? Na hora que eu li essa passagem no livro, assim, olha que interessante. Literalmente, ele se doou pela esposa, mas quando foi para ele, faltou forças naquele momento, né? Porque, assim, o problema maior sou eu. Eu até entendo ele, porque quando a gente gera algum transtorno para alguém, a gente se cobra, né? Fala, nossa, eu que estou causando essa dor para essa pessoa. Mas ela também tinha o problema. Só que ele entendeu que o problema dele, na ocasião, era um pouco mais grave. E ele ficou se cobrando. Até no livro fala que teve um momento que ele saiu, né, de casa, e depois que ele te mandou uma mensagem, horas depois, né? Foi, ele... Poxa vida. Porque assim, amor, então, já que eu não posso te dar filhos, então, a loucura, né? Porque assim, a infertilidade sempre é do casal. Nós somos um, certo? Isso. Sim. Então, se um tem um problema, o problema é dos dois. Mas é muito difícil a pessoa entender isso, né? Então, pra gente entender isso, a gente teve que passar, porque ele falava assim, eu não posso te dar um filho. Pastora, e assim, você contando aí, eu me fui lá no coração do bispo e me fiz vítima
dessa dificuldade, porque ainda existe essas duas mentalidades, né, da mulher e do homem, e pra nós é difícil, brother. Sim. Pô, cara... Como homem. É tipo, meu, e assim, existe algo que a gente acha que não tem, mas sempre estará lá em nós, que é o ego, né? Aquela coisa Machismo. Isso, aquele ego essa é a nosso, palavra. ele infla e a gente fala, poxa vida. Então, assim, eu não tô dizendo que ele teve motivos de... teve um respaldo pra... Ó, então fala o seguinte, cara, eu não consigo... O grande problema sou eu não vou conseguir te dar um filho, então eu vou sair de campo. Cara, você imagina na cabeça dele como que isso funcionava. Eu tomar essa decisão, provavelmente isso foi dias, noites sem dormir, para chegar, né? ó, meu, Forte, não, né? não vou conseguir te dar um filho, porque acho que todo casal casa, apesar de hoje a gente ter essa coisa do, eu vou ter uma casa, vou ter isso, 2 cachorros, lembrando bem, né? 2 cachorros, tem que ter. ter tudo isso, mas a ideia de casar Família, é né? uma família, é ter um filho, cara. Imagina a cabeça do homem. Provavelmente deve ter muitos homens aqui que tá passando por isso agora. Sim, que o muitos. problema é ele. E ele chegou em algum momento e falou, amor, eu acho que é melhor você seguir carreira aí. Entendeu? Pegando um gancho nisso, tem um amigo meu que ele é cadeirante. Quando ele sofreu o acidente, ele já estava noivo. E ele quis largar da esposa da noiva dele. E ela perguntou para ele, então, ó, só aceito a separação na seguinte situação. Primeiro você vai ter que me responder uma pergunta. Se fosse eu que tivesse sofrido o acidente, você iria me abandonar? Ele disse não. Então ele falou, então eu não aceito separação. Meu Deus. E os dois se casaram, estão juntos. Ai, que lindo. Show de bola, né? história. Ele já foi no programa de vocês, o Rafael e a Michelle. Ai, amo. amo Eu os fui no dois. casamento deles, tive esse privilégio. Amo O os Rafael é dois. irmãozão meu. Ai, que lindo. Gente boa demais. E, ó, é verdade, É. ela falou isso pra ele, né? Lembra essa história Que deles, legal, né? cara. Então assim, o que eu falo no livro é isso. A infertilidade é do casal. Primeiro ponto é esse. Eu sei que existe essa cobrança, mas assim, a infertilidade é do casal. E a cobrança, ela existe. Por exemplo, casou? E os filhos? Aí você tem um filho. E agora o segundo? Quando vai ter o próximo? Sempre alguém pergunta, né? Sempre Sim, sim. essa cobrança. E aí a gente, assim, só que na minha cabeça, é claro que eu desejava, mas assim, tinha um chamado, assim, eu entendia que tinha um chamado tudo, mas isso começou a afetar a nossa vida, porque a gente era cobrado também, né? Quando vai ter filho, a falta. Gera uma expectativa, Gera uma né? expectativa. E eu conto no livro que a família cobrava, que a igreja cobrava, que a gente eu começava a olhar a mulher grávida. Nossa, a respeito disso, você fala no livro também, né, que você orava Te por disse mulheres. que ele comeu o livro. Olha lá. Que ela orava por mulheres que estavam passando pelo mesmo problema. Olha que situação. Ela Você na sabia expectativa e orando que para alguém. hoje, né, eu tenho o Benício, tudo, final contar a história pra crente é assim, todo mundo já sabe qual é o final, né? Sim. Agora, eu orava mais por mulheres que não podiam ter filhos, mesmo com o livro, antes de ter o Benício do que agora. Por que vocês acham isso? Porque era Deus me falando a esterilidade, né? Você precisa vencer isso. Você já sabe disso? Que a dor que você passa, você sempre é treinado na onde você tá doendo. Tipo assim, Isso. se hoje eu tô triste, eu tenho que aconselhar alguém que tá triste. Sim. Se hoje eu tô estéreo, eu tenho que falar com uma estéreo. Tipo, é sempre na dor que você tá sentindo, é onde Deus tá te forjando. Então, assim, vinha muita gente pedir pra eu orar pra ter filho. Justamente Mas esse tipo de situação. Nessa época. Mais do que hoje eu tenho Aí você testemunho. fala, Deus, como assim? Porque o dia que eu falava, o dia que era na minha cara, assim, olha, você não pode, vinha a mulher falava assim, ora. E ela engravidava. Meu Deus. Tinha Outra época vida. na igreja que nós tínhamos, eu lembro que tinham 13 grávidas na igreja. Imagina uma igreja pequena, Com 13 grávidas. com 13 grávidas, era barriga pra todo lado. Mas por mais que eu não quisesse ver barriga, era barriga pra todo lado. Aí eu tive que fazer o chá de bebê das 13. Sabe o que é fazer chá de bebê? Isso te Orar. Isso te confrontava? Assim, Muito. demais, né? Muito. Nossa. Até no O livro. que eu então- fiz? Sabe quando a E gente eu, começa a falar?
Mas a gente começa, quem pecou? A gente não Sim, fica cobrando? Foi eu ou os meus pais? Aí nessa eu falava, Deus, eu casei virgem. Fiz tudo certinho. Eu cresci na igreja, eu sempre amei Jesus, eu sempre cuidei. Cadê? Qual que é o erro aí? Por que eu vou ser punida por isso? Porque eu achava que era uma punição. A gente acha que é uma punição ou era um propósito? E detalhe, né? Era um propósito! E no livro ela fala, né, que ela sempre lutou para não se amargurar diante dessa situação, né? Porque parar para pensar, você orando por pessoas, acontecendo na vida das pessoas, e na minha vida, Deus, quando vai acontecer? E porque daí eu tinha que acompanhar longo, a gravidez das mulheres, o chá de bebê, o nascimento, que pastor tipo, vai na igreja, vai lá pra visitar o nenenzinho. Então, assim, pra não ser amarga, confesso que teve muitos momentos que, tipo, comecei a querer me fechar, a não... Porque você pode ver, toda mulher, quando tem filho, ela só fala de filho. Então, eu ia numa festa, as conversas eram o quê? Filho? Eu ficava lá assim. Sabe quando você vai num lugar? O exemplo. Todos foram para os Estados Unidos. Todos nós aqui fomos. Aí tem uma pessoa ali, a gente vai conversar. Ah, você foi naquele lugar? Você foi naquele? Aquela pessoa não vai ter o que falar, porque ela nunca foi. Ela não tem assunto. Nem tirou o passaporte, né? Aquele lugar que nós fomos lá, no Outlet, aquele lugar... Não tem como, porque eu nunca fui. Não participei daquilo, né? Então, as conversas eram de filho. Hoje, eu me policio muito, porque ninguém tem culpa. Mas se eu tô numa roda de conversa, e eu sei que tem alguém ali que não tem filho, não sei se pode ou não, e que a gente já começa a ficar falando, eu, por exemplo, o Benício fez isso. Eu já falo, na hora eu mudo de assunto. Porque eu sei como dói. Nossa, que legal. Aí na hora eu falo pra pessoa que não tem filho. Você já foi em tal lugar? Tipo, mudo na hora. Você gosta de comer tal coisa? Compaixão, porque eu sei né? Sabe que da dor, aquela né? pessoa, ela não sabe Essa falar. sensibilidade aí é muito legal, sabe? Entender que... Porque foi uma vivência sua. De 13 anos. Tempo, né? De Bastante ter tempo. que conviver com isso e lidar com mulheres que só falam de filhos. E quando uma pessoa falava assim... Tem que saber muito o que fala, né? Só vai conhecer amor quando for mãe. Então, então eu nunca vou conhecer amor. Tipo, são coisas que vão ferindo e vão machucando muito. Né? Vai doendo demais. A pergunta, você, depois de tudo isso, você se preparou para o Benício? Ou quando chegou, você falou, me desmontou? Ele já leu o livro, ele vai... Posso falar? Deixa ele responder. Que ele tá... Não, no período da gravidez dela, também foi bem conturbado. Ela começou a desenvolver a síndrome do pânico. Olha só. Algo que ela orou tanto, buscou tanto por anos. Quando estava acontecendo, que era um motivo de alegria, de satisfação, infelizmente ela passou por um período do síndrome do pânico. Por que isso? Loucura, né, cara? Eu descobri o porquê. Nossa. Eu passei por 13 anos de espera. Eu entendia na minha mente depois disso. Então, vamos lá. Eu fiz fertilização, inseminação, corri atrás. Fiz tudo que tinha que fazer. E tava marcando a outra fertilização in vitro. Que eu consegui em Ribeirão Preto, que tem baixo custo. Então, é legal falar isso. Porque as pessoas têm que ir atrás. É uma possibilidade, né? Não tem condição, tem baixo custo. É uma faculdade, baixo custo. O baixo custo é muito alto custo, mas é um baixo custo. Mas é baixo. E aí, eu fui atrás e eu marquei, não tinha dinheiro, mas eu marquei pela fé. E eu já tava grávida. Já pensou? Entendeu? E eu preocupada com o dinheiro e Deus falando, minha filha já tá aí dentro de você. Tá aí. Teve um dia que ela estava com uma amiga, né? E a amiga queria te dar um presente. E você preocupado em conseguir os recursos para fazer esse exame, né? A Zilda. Exato. Sabe a Zilda do pastor Sebastião? Sim. E ela chegou em mim, Deus falou pra ela, né? Pra eles, pastor Sebastião, querido, né? E ele falou assim, a gente sentiu que você vai engravidar e a gente quer te dar o quartinho do bebê. Aí eu falei assim, aí eu não tive coragem. Daí eu entrei no carro e o bicho é mais corajoso que eu. Eu entrei no carro e falei assim, amor, eu acho que ela entendeu errado o que Deus falou. Porque ela estava preocupada em conseguir o recurso para fazer a amor, inseminação. Deus falou para dar o quartinho, mas sabe quando, amor, Deus falou errado? Eles entenderam errado o que Deus falou. Deus queria falar para eles pagarem Houve um equívoco. o tratamento, amor. Sim. Então, eu tava, tipo assim, louca por 15 mil reais, que na época era 15 mil reais de tratamento.
Aqui em Rio Preto eram uns 40 na época. Uau. Então lá, baixo custo, 15. E eu falei, amor, errou. Eles entenderam errado o que Deus falou. Deus não errou, não, mas eles que entenderam errado. Aí eles Exato. entenderam errado. Então, amor, fala pra eles que ao invés do quartinho, a gente dorme no chão com a criança. Não importa. Eu não quero quartinho, eu quero ter filho. Fala pra eles pagarem o tratamento ao invés do quartinho. Fala, amor, por favor. Ele falou, não vou falar. Eu falei, fala, senão eu vou falar. E aí não cheguei a falar, porque na verdade eu tava grávida. Meu. E ela não Uau. sabia. Detalhe que ela não sabia. Eu não sabia. Como que foi o processo? E eles foram o Descoberta? primeiro a saber que Deus falou pra eles dar o quartinho, porque o filho eu já dei. Ai, que coisa Você linda. descobriu Pastor isso Sebastião. lá em Ribeirão? O pastor Sebastião é da igreja Via Amor? Davi Amor, Não, conheci ele. querido. Conheci. É. Deus que eu tenho. E aí, então Deus já tava dando quartinho, porque o filho já tinha. Então eu não cheguei aí pra Ribeirão Preto. As coisas de Deus Não cheguei a são fazer, né, inexplicáveis. o tratamento. Só que aí eu engravidei, não acreditei, não queria fazer teste. Minha irmã, que eu ia fazer progressiva no cabelo, como passa formol. Não pode. Aí né? minha irmã falou, você tá meio com sintoma, faz exame. Eu falei, eu não vou fazer exame. Não tô, porque... Você acha que eu ia fazer exame? Ela falou, faz. Aí minha irmã foi usada por Deus. E ela falou assim pra mim, faz, porque é perigoso você fazer, usar formol. Olha isso, ó. Depois de todo esse tempo, ainda a irmã dela, na ocasião, teve a Teve sensibilidade. sensibilidade. Porque, assim, foram quase 13 anos aguardando essa gravidez. Imagina, Cara, pra irmã 13 dela... 13 anos, né? Eu fiz, muito interessante. gente, eu acho que se eu fosse guardar cada teste de farmácia que eu fiz, não tinha lugar pra guardar. De tanto teste que eu fiz. Então, teve uma hora que cauterizou. Então, eu falava, então tá bom, Deus, amém. Eu não vou ser mãe? Amém, eu aceito. Né? Então, aí quando ela falou isso, eu falei, eu não vou fazer. Não, imagina, né? Já fiz fertilização, inseminação, não me recebi um positivo. Eu vou fazer assim. E aí, eu fiz... E ela insistiu muito. Eu falei, vai, tá, faz. E ela veio correndo, falando assim pra mim, positivo. É nada. Sabe o que eu fiz? Bati nela. Que feio, gente. Achou que ela tava mentindo. Fazendo uma Levantei a brincadeira de mau gosto, né, pra você, no primeiro momento. Sara, a Bíblia fala que Sara riu. Sara riu, Eu Tava bati. lembrando agora de Sara. Sara não riu quando falou você é grávida? Eu não, eu fui pior. Ela riu, eu bati. Eu dei um tapa na cara dela. Olha que coisa feia, gente. Sério. Foi automático, assim. Pá! Não brinca comigo. Com isso não se brinca. Tipo assim, você tá louca? Tipo assim, você vai brincar com isso, falar que tá positivo? Você não sabe a dor que eu tenho de esperar? Ela falou, é positivo sim, olha aqui o exame. E saiu correndo e fechou a porta. Porque senão eu ia bater mais. Olha o que for. Confesso, gente, já pedi perdão. Ela me ama. Mas foi automático. O fato de não querer sofrer. De não se iludir. Porque o dia que eu aceitei que eu não ia ter mais mãe, então, de repente, ela vem com uma brincadeira falando que era positivo. E aí eu olhei o exame e tava 2 pontinhos. Nossa. Aí eu chamei, Larissa! 2 pontinhos. Aí nós saímos correndo e fomos fazer mais exames. Eu fiz 4 de farmácia e 2 de sangue. Meu Deus. E era positivo. E era positivo. Você olha pra Bíblia, você encontra Deus trabalhando sempre com um propósito. Deus gera uma bênção, mas sempre com um propósito. A bênção começou quando o médico te colocou no lençol sujo e disse, olha, mãe, se despede aí. E aí, mas a bênção tem um propósito. Tudo que Deus gera, Deus, o Senhor eterno, ele sempre gera a bênção com um propósito. A bênção nunca é para si, é para gerar alguma coisa, porque ela tem um propósito. Né? E eu olho para a vida de Sansão, quando o anjo aparece para a esposa de Manaô, acho que é Alaô Manaô, a Bíblia não conta o nome dela, e diz para ela que ela teria um filho, né? E aí essa mulher engravida, porque ela era estéril, não poderia ter filho, só que toda a bênção gerada existe um propósito. O propósito de Sansão era ser um juiz, defensor do povo. E a gente encontra por toda a Bíblia, Sara, Ana, a própria mãe de João Batista, né? O anjo. Tudo, né? Então, assim, são coisas que Deus ele sempre fez, cara. E ele continua fazendo. Hoje ainda continua fazendo. Aqui, o riso de Geisa,
é a conclusão da bênção de Deus gerada com um propósito de alcançar vidas. E até só colocando aqui o porquê do síndrome do pânico, o porquê, né? Porque daí eu engravidei, lindo, né? Porque eu vivi, toda vez que eu acreditava que eu ia engravidar, eu tinha muita fé e eu recebia ou não, era como se fosse um aborto. Então, toda mulher que ela sofre muito aborto, quando ela engravida, ela tem um pânico. Ai, vou perder. De novo. Aí você fala pra mim, às vezes você nunca teve nenhum aborto. Mas eu tive, porque todo negativo, pra mim, era um aborto. Era uma boa. O sentimento era o mesmo. Era o sentimento de um aborto. Eu acreditei, eu tive fé. Eu até sentia que eu estava grávida, né? E não estava, era psicológico. Então, assim, daí quando eu me engravidei, eu tive síndrome do pânico, porque eu achava que a qualquer momento eu ia perder, porque eu tinha sofrido centenas de abortos. Isso é um novo processo que se iniciou para ser superado. E aí o porquê também que eu tive, né, o propósito, a síndrome do pânico. Porque hoje a gente tem um quadro no programa que chama MDC, Minha Depressão Curada. Então eu falo com pessoas que têm pânico, que têm depressão. Então eu tive que passar por isso para nascer o MDC. Vocês estão com um projeto aqui perto da Andaló ali, né? Perto da Vai inaugurar Marchona. fim do mês. Que legal, cara. Eu vi, falei, uau. Vai ser o Instituto MDC. Vão cuidar Instituto de pessoas MDC. com depressão, com síndrome do pânico, terapias. E lá nós vamos ter também atendimento a mulheres que não podem engravidar. E nós vamos ter atendimento a gestantes. Que legal. Super Olha o interessante. propósito. Olha o Propósito. tamanho desse propósito. Olha o né? porquê que eu tive que passar Cara, Deus por é isso. lindo demais. Ele gera bênção sempre com um propósito. O que Deus gera tem propósito. Quantas pessoas serão alcançadas por isso, Amém. com isso. Forte demais. Forte, né? Como é que eu encontro o livro? Que plataforma está? O livro nós temos lá no nosso store. Na Cabana tem Sim. disponível. E a pessoa pode comprar. O valor do livro é o custo dele, porque eu não escrevi esse livro para ganhar dinheiro e pelo contrário, todos os lugares que eu vou ministrar, eu pergunto se tem mulheres que não podem gerar e eu dou de presente esse Que livro. legal, pastora. Porque a intenção é que chegue em corações que estão esperando, né? Então, E existe muitos e corações. eu sempre falo, alguém que entra em contato, fala, eu conheço alguém, pode doar esse livro, porque a intenção é chegar em corações que estão esperando. Porque um dia Deus falou pra mim que... eu fui muito criticada. Esse livro, quando eu escrevi, eu exponho muito aqui o que eu senti, as dúvidas que eu tinha, o medo que eu tinha. Então, eu exponho as minhas verdades. Acho que sim. você acompanhou. Então, quando eu lancei esse livro, eu fui criticada. Tipo, ela tá falando demais. Como que ela era pastora e tinha dia que ela não tinha fé. Como... Não tinha mesmo? Vou mentir por quê? A gente Eu não sou um tá no personagem. sacerdócio, mas não deixou de ser ser humano, né? De ter sentimentos. Então, a pessoa pode encontrar ali no store da Cabana também. Eu olho pro livro e eu vejo... Ele não tem preço, ele tem valor, né? O valor dele é uma vida inteira de processos vencidos para chegar aqui nesse papel bonito, né? Com essa formação e o riso de Geisa. Existe todo um processo. Você, mulher, você, homem, Matheus aqui, comeu o livro. E aí, Matheus? Massa? Vale a pena. Ele vai além dessas áreas. Confesso que comigo tratou de alguma delas. Ai, De que verdade, é um livro que dá vontade de você ler ele novamente. bom. Ai, que Pessoal bom. aqui do estúdio, todo mundo chorando, querendo. Calma, pessoal. Relaxa, a gente vai, entendeu? Porque todo mundo precisa de um riso, né? Sim. Então, assim, todo mundo, da esterilidade até... Todo mundo tem alguma área da tua vida que tá estéril. precisa ser que tratada, precisa ver né? um fruto, né? Então, tem gente que olha e fala assim, é só pra quem não pode gerar? Não. A gente precisa dar muitos frutos, né? Então, ministerial, financeiro, pessoal, Sim. sentimental. Então, acredito que abrange a tudo isso e, claro, especificamente a mulheres que são as tentantes. Sim. Essa palavra esterilidade, o que isso hoje significa para você? Eu me lembro, até daqui, como texto aqui, falando sobre isso, acho que se resume isso em Jó 14, 7 ao 9. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam.
suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com um cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. A esperança. Então, a esterilidade, para a esterilidade, a esperança. Porque aqui mostra uma esterilidade. A árvore Eu cortada. vou cantar outra música. A esperança para o ferido, como árvore plantada, cortada, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz. Essa música tem muitos anos e ela é muito forte. Porque Caramba. mostra esse texto, né? Então, assim, para a esterilidade, há esperança. Mesmo que a árvore tenha sido cortada, mesmo que envelheça a raiz, ao cheiro das águas brotará. O legal desse versículo de Jó 14, 7 ao 9 é essa parte B dele. Diz, ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Ainda assim. Ainda assim. E a questão da esterilidade, só uma coisa que eu queria ressaltar aqui para a gente deixar bem claro. Eu busquei um caminho de adoção. Então, assim, tem muitas famílias, e eu conheço famílias, Pastor Regis. Né? Pastor Regis. Que Abraço, eles Regis. buscaram um caminho e hoje eles têm 2 filhos adotados e venceram isso e eu pretendo adotar uma criança, né? Eu espero só porque eu quero uma criança que o Benício seja mais velho, então eu preciso esperar um pouquinho. Mas assim, há pessoas que o sonho de ser mãe, você pode ser mãe. Você pode ser pai, porque é um caminho de adoção. Sim. E todo cristão precisa viver isso, porque nós somos adotados, né? Então, nós não éramos, mas hoje nós somos. Então, assim, eu falo sobre isso. A possibilidade de você vencer, buscando esse caminho também. E eu acho que é maravilhoso. Deus decidiu me dar o filho, né? Gerar. Mas eu busquei um caminho de adoção. Nós somos cadastrados, somos inscritos, né? Também. Estava pronta para isso também. Pronta para isso e Deus é Deus, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Abraão quis resolver o problema de Deus com a promessa que Deus havia gerado e aí ele tem um filho com Agar, né? Com a egípcia. E era filho de Abraão, né? Se eu não tô fora do contexto, não, é isso mesmo, né? Mas Deus havia dito que seria Sara, né? Que seria Sara. Que daria o filho da promessa com propósito, Isaac. E existe todo esse contexto que a pastora acabou de dizer, muito importante. Ela estava preparada já para esse caminho da adoção, mas quis Deus, não, relaxa, sim, eu vou te enviar Isaac. Ele deu, né? Então, tem assim, Ismael, mas eu vou te enviar Isaac. Então, assim, há um caminho para você também. Você pode ser mãe e pai, sim. Eu acho que até mais. No livro também fala sobre essa passagem também, né? Fala dos caminhos. Eu no livro já ele tá todo esperto. Então, há esse caminho também para quem tá acompanhando, né? Vá atrás, corre, porque é uma bênção também. A gente tem muitos casos de pessoas que o riso chegou. Realmente. A gente tá caminhando pro final, mas, assim, outra pergunta. Quem é Geisa hoje? Agora? É uma sonhadora, hein? Que não para de sonho aqui, não. A gente tem vivido muita coisa, assim, eu falo que quando a gente decide sonhar para Deus e ter os sonhos de Deus, não tem limites para Ele fazer. Então, assim, tá aqui uma mulher que sonha. Ixi, que tem muito projeto, que tem muito sonho. Dá pra ver. E que deseja glória a Deus por isso. Realizar muita coisa, né? E que deseja viver muitas coisas. E cumprir o propósito de Deus, porque ele está começando só, né? Qual é a sua palavra, né, para as mulheres, pegando o gancho dessa data tão expressiva? O que você diria para elas agora? Eu acho que a mulher, se ela soubesse o valor que ela tem, né? Aquilo que Deus colocou nela, porque Deus colocou algo em nós muito especial, assim. A mulher, tudo que ela desejar, ela pode. Ela só precisa entender isso. Tudo que ela desejar,
ela pode, porque Deus deu a ela não só esse gerar, mas o gerar uma família. Você quer ter uma família abençoada, você pode, porque você vai gerar isso. Depende de você. Você quer ter um ministério, você pode, porque você vai gerar isso. Né? Então, às vezes, elas querem algo pronto e Deus deu a ela o gerar, né? Então, você pode gerar isso. Então, você pode construir, a mulher saiba construir, então você pode gerar, você pode construir muita coisa. Então, a mulher, só se ela entender isso... Ela já vem com habilidades, né? Ela pode! Mulher quando quer uma coisa... Mulher cuida do filho, do marido, da casa, trabalha fora. O homem não consegue fazer isso, não. O homem não faz, buga não a mentalidade. Então, acho que isso, se a mulher entender o valor dela e o que ela tem dentro dela, ninguém segura. Ela só não entende. Aí ela fica lá com as suas dores, vivendo as suas dores, sentindo as suas dores, deixando de entender quem ela é. Você acha que, assim, esse nosso século agora presente, com tudo essas informações que a gente tem, isso, de alguma maneira, fez... no sentido da mulher perder força na essência de quem ela é, tomando um papel que não é dela, ou tentando, de alguma maneira, sobrepor o cônjuge nesse sentido de empoderamento feminino, desse feminismo. Porque eu olho para esse cenário e vejo duas coisas que são diferentes, mas hoje a mídia, a sociedade tem imprimido isso. E parece que isso é normal, mas não é, no sentido daquela coisa da submissão, né? Hoje as mulheres têm olhado para isso e têm achado que a submissão é subserviência, ou submissão é o meu cônjuge ser maior do que eu. E isso me preocupa, por quê? Porque existe uma geração vindo aí. E como que isso se constrói na cabeça dessa galera de que submissão é caminhar ombro a ombro. Submissão é andar junto. Lado a lado, né? Lado a lado. Mas o que eu percebo, o meu olhar, é que estão invertendo isso. Que não é legal ser submissa. Que não é bom ser submissa. Que você tem que ser a que domina, a dominadora, a que manda. E se o cara falar, você fala. E se ele você fala. Eu fico olhando e falo, caramba, não é assim não. Biblicamente... Qual seria a sua opinião? Eu acho que toda mulher precisa ser empoderada. O empoderamento feminino existe e que é muito bom, como eu falei agora. Ótimo. Sim. Né? Entender quem ela é, entender que ela está ali para construir. A mulher de Provérbios 31, gente, é mais empoderada que aquela mulher de Provérbios 31. Acorda cedo, dá ordem às servas, traz alimento, cuida da ordem, da costura, faz tudo. Então, assim... A mulher de Provérbios 31, ela é empoderada. Sim, mas essa questão dessas mulheres que têm se levantado, entendendo? Eu acho que está caindo um pouco a ficha, viu? Porque toda mulher está se levantando como empoderada, mas, na verdade, ela entende que ela não anda sozinha e que ela precisa de cuidado. Nós nascemos para ser cuidadas. Por mais que ela pode querer conquistar, tomar o lugar dela... Mas existe uma carência aí, ela também quer ser cuidada. Então, assim, o fato de ser submissa, como você falou, é o andar junto, é o estar junto e conquistando. Então, a mulher submissa, ela entende. Eu trabalho, eu honro, porque a Bíblia fala que a mulher é a coroa do seu marido. Então, assim, eu trabalho, eu honro. E eu, como esposa, eu entrego a coroa para o meu marido. Porque se ele for honrado... Quanto mais o Bispo Alex for honrado, mas junto, é comigo. Então, assim, tudo que a gente trabalha, eu pego a coroa e coloco na cabeça dele. Porque entendo isso. Agora, a mulher não, né? A falta de submissão eu quero a honra para mim. Invertendo os valores. É claro quando os dois entendem, né, que um precisa do outro, você disse assim, que a mulher precisa desse cuidado. E o homem também precisa. Quando os dois se unem e entendem o mesmo propósito, a mesma intenção, tudo fica mais fácil, né? Ninguém precisa sobressair sobre ninguém, entende? Ninguém. Os dois realmente se tornam um. Um precisa do outro. Os dois precisam um do outro. Porque assim foi Deus que formou e que criou, né? Um precisando do outro. É bom que não esteja só, no sentido amplo da coisa. É claro que
só para contextualizar, houve esse equívoco no sentido desse empoderamento feminino a respeito de ser quem domina, ser quem manda, é porque também do outro lado houve um acovardamento Sim. Do homem. Sim. No sentido de entender que ele não é quem manda, é ele que dá a vida pela esposa. A Bíblia diz que aquele que é o homem, ele dá a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Tá faltando um pouco desses lados essa compreensão. Eu acredito que hoje a igreja ela tem esse papel fundamental de resgatar ou de continuar esse processo para que essa próxima geração entenda que funciona desse jeito, que precisa funcionar desse jeito, que há um equilíbrio da continuação do ser humano dessa forma. Porque a formatação que temos hoje, a gente vê muitas mulheres na mídia carregando uma bandeira assim, inexistencial, biblicamente falando. Sim. E assim, existe uma galera indo com essas mulheres bandeira do século presente, e isso tem causado muito rompimento dentro de casa. Em muitos lados, porque rompendo-se um casal, rompe-se também a criação dos filhos. Sim. Rompe-se muita coisa. Desestrutura tudo. Cara, né? e o diabo é inteligente, ele quer isso mesmo. Ele quer afastar, porque esse é o princípio. Família é a maior bênção que existe sobre a face da terra. Eu falo para minha esposa, hoje a gente tem uma empresa e aí as coisas estão fluindo muito bem. E aí eu digo para ela, amor, se isso der errado, a gente continua sendo quem somos, porque a gente é antes da empresa e será depois da empresa. A gente continua sendo quem somos. Cônjuge, andando junto, e a coisa pega o gancho da coxinha, a gente vai rachar. Opa! Porque eu acho que isso que é bacana, sabe? A coxinha é uma só, amor, vamos rachar. Fazer o quê? No meu caso, tem que rachar em 5, né? Eu tenho 3 filhos. Meu Deus do céu. E aí nós entendemos Eu entendi também... crescer e multiplicar. 5. Não, eu tenho 3. Meu Deus. Parabéns. Um beijo pra minha filha Lana, de 15 anos, a minha filha Morena, de 12, e meu filho Noah, de 5. Tá. Mais um ano não, mas... Não, eu parei. Aí. Fiz vasectomia e quero indicar pros homens. Façam, é tranquilo, de boa, tá? Lá. Que tem um medo desse negócio de vasectomia. Ai, isso. É suave. Depois de 3, o riso é lá grande, então, hein? Bem grande. E quando a gente sai pra comer, é tristeza. Imagino. Ó, o menorzinho do João é todo espertinho, ele não para, né, João? Não para, ele é baterista já. Já? Teve o culto da criança, ele foi uma bateria. Aí ele tocou. O Benício ia fazer 4 agora em maio. Então, o seu tem 5, então é mais ou menos a mesma idade. Isso. Aí, ó. Pastora, nossas crianças. Pra gente caminhar pro fim, eu não queria ter fim, não, mas tem que ter fim. Cabana. Cabana. Como foi? Porque assim, eu acompanhei vocês do projeto anterior que vocês tinham aqui na cidade, que era com a galera do Renascer, e vocês fizeram um trabalho fantástico. Eu fui na última marcha, não sei se foi a última marcha minha ou a última que vocês fizeram, que veio o Thales. Foi a última. Cara, sensacional. Eu tava lá, João. Ai, tá em tudo. Eu tava lá. Mas tava lá. Tenho fotos até. Pesadão Pegando aquele dia, foi nos muito carros da marcha. Me lembro uma Blazer. E eu tava cansado, eu grudei na rabeta. E foi puxando a Era longo, né, o caminho longo, extenso, bem extenso foi. E assim, cara, vocês sempre fizeram um trabalho de relevância na cidade. Assim, obrigado por vocês pensarem sempre na cidade como um todo. Amém. Obrigado mesmo. Eu acredito que muita gente foi alcançada pelos trabalhos que vocês fizeram. Por quem vocês... o que vocês são para essa cidade. Amém. Por isso que eu comecei dizendo, olha, uma personalidade com muita relevância. Amém. Uma das mulheres mais relevantes que a gente tem. E para nós aqui é um orgulho. Uma honra, né? Eu não acreditei de princípio. Falei, você acha? Para. Aí o Matheus falou, não, é real. Eu falei, pô, massa. Que legal. Que privilégio para nós estrear esse aqui. programa, o Supremo Podcast, com você aqui nos presenteando com a sua ilustre. Gente, que delícia. Ilustre testemunho,
seu conto de vida que provavelmente alcançou e vai alcançar muitas Amém. pessoas. Certeza. Com o seu livro Amém. potencial. Amém. Como escritora, eu tenho um desejo de escrever um livro sobre a minha história e isso é só mais um impulsionamento para mim também. Isso, escreva. Mas escreva. enfim, A gente Cabana. escreve e fica pra sempre, né? Como que Livro nasceu? Eterniza. De onde eterniza. veio? A cabana, o nome você fala? Assim, Como aconteceu, né? A gente tava já... foram quantos anos de renascer? Acho que foi... Ele deve saber mais que eu. 17. Nossa, essa eu não vou saber. Não, 17 de Uns casar. 20. Pela minha conta, foi uns 22 anos, né? Não, Gente do céu. 17, será? Peraí, vou fazer a conta. Tu chegou na Renascer com 17, com seus pais. Com 17. Hoje você tá com 18, então isso faz um ano. Faz um ano. Mas a gente construiu toda essa história. Viemos pra cá. Viemos para São José do Rio Preto. Começamos esse trabalho. Só que assim, a gente estava um pouco insatisfeito na questão do que a igreja realmente é uma igreja maravilhosa. A gente é muito grato, assim, muito grato à Igreja Renascer mesmo. Foi onde a gente aprendeu, a gente tem muita gratidão, a gente ama a apóstola e a bispa. Mas assim, a gente não estava concordando com algumas coisas que estavam acontecendo. Sim. Em relação à questão financeira, algumas metas, algumas coisas que existiam lá e que nós começamos a não concordar. E sem concordância, a gente não chega em nenhum lugar. Então, a gente passou a ficar alguns anos ali sem concordar com algumas coisas. E aí, até que chegou o tempo da gente... a gente foi transferido, né, para Goiânia. E quando a gente foi transferido para Goiânia, a gente entendeu que o nosso tempo na Renascer acabou, né? E aí a gente falou assim, então, amor, agora a gente volta para Indaiatuba, vamos trabalhar. Acredito que essa questão de igreja para nós, amém, né? Vivemos tudo que tínhamos que viver, amém. Mas aí, assim, Deus foi alinhando e, peraí, tem muita gente aqui que precisa de vocês. Peraí, vamos então começar um culto na nossa casa mesmo, vamos trabalhar e tal. E aí foi nascendo. Tem gente que fala assim, que julga e fala assim, nossa, vocês tinham tudo programado. Na verdade, não, acho que estava no céu já, né? Certo, tudo que a Cabana iria viver, tudo que seria a Cabana hoje, já estava no céu, já estava preparado por Deus. E aí foi mais uma vez, né, uma história que recomeçou, tanto que o bispo tem o livro dele, é possível começar de novo, é possível. Sim, sim. Fica a dica aí, a gente quer trazer o bispo aqui para uma resenha isso. também. E aí ele lançou esse livro falando sobre isso, que Deus começou a história, assim, meu Deus, tanto detalhe, tanta coisa que nós vivemos ali. Foi um boom, cara, foi uma explosão, assim. Foi aceitar mesmo que Deus tinha algo para nós e que com muita dificuldade a gente não queria. A gente não queria. Mas porque a gente chegou no ponto de falar assim, se é ser igreja é isso, então a gente não quer. Daí Deus falou assim, então vocês vão abrir uma igreja para quem não quer mais igreja. Porque a gente não queria mais igreja. Cara, que legal. Então a Cabana é pra quem não quer mais igreja. Chamando. Não tem jeito. É outra música. Ou virou cantor também. O quê? Então, na assim, vibe do João. de Que legal. novo o propósito. Que porque a bênção. gente falou assim, se é pra ser igreja, se é ser isso, se é ser sistema, se é isso, eu não quero mais igreja. Aí Deus falou assim, então você vai abrir uma igreja pra quem não quer mais igreja. Então hoje a Cabana é uma igreja pra quem não quer mais igreja. Vocês têm noção, provavelmente, do tamanho que vocês são, da visibilidade que vocês têm, da relevância que é a Cabana Church? Não. Vocês têm essa percepção, tipo, Não. mas tá muito grande. Não. Não? Pois é, eu fui fazer um som lá recentemente com o pessoal jovem. Eu sou vocalista do Reggae, uma banda de reggae. E aí eu entrei e falei, cara, que é isso? Sim, surreal. É algo bem grande, né? Não é? Uma mega estrutura, é algo bem... É uma mega, na verdade. É mega. Pode-se usar esse nome mesmo, bem mega. A gente, assim... Não tem essa noção, assim. Não. Tá lá, né? E Deus foi... Cara, Deus é
Tremendo. Eu acho que é porque a gente sonha tanto e se cobra tanto que, assim, não tem. Porque, tipo assim, o que a gente quer viver... Quero fazer a obra. Eu tô fazendo a obra, é isso o tempo todo, né? Porque o que eu falei, sonhadora. Geis é sonho pro reino mesmo, sabe? Então... Pra servir, Pra né? servir. Aí Deus foi construindo essa história e hoje acabando, assim... Nosso desejo, o propósito é esse, sabe? Para quem não quer mais igreja, para quem não, porque a nossa dor foi essa, sabe? Então a gente, porque lugar de refúgio, lugar de oração, o simples prazer de adorar a Deus. Então as pessoas entram ali e falam assim: "Nossa, eu sinto uma coisa assim, que é diferente". É por quê? Porque o propósito é esse. É as pessoas que não perderam o sentido, o simples prazer, porque igreja hoje, né, virou tanta coisa. Virou tanta coisa e, na verdade, é tão simples. É o simples prazer de adorar. E, assim, pra gente finalizar, e algo que eu acho bem bacana, é referente, assim, o bispo fala de outras igrejas no programa dele de manhã, leva pessoas de outra igreja, não tem essa rivalidade, entendeu? Não. Isso é muito bacana, isso é muito notório também, viu, da parte de vocês para as pessoas que estão congregando. Amo, eu falei, amo igreja, não amo a cabana, amo igreja. Isso é muito bacana. Né? E a gente sempre fala no programa, vá a uma igreja. Né? Sim, quando a gente estava na pandemia, que não cabia a gente lá dentro da igreja, porque dava o limite, não vai para casa, vai para uma igreja, tem tanta igreja por aí, não vai para casa, pega. A gente vai à igreja, a gente vai viajar, a gente vai visitar a igreja. O bispo sempre, quando de quinta-feira vai a algum lugar, ele entra numa igreja lá e ouve o culto, porque é reino de Deus, né? A igreja é soberana, a igreja é maravilhosa. Essa é a igreja. Alguém que há 6 anos atrás falou que não queria mais igreja. Ama a igreja. Quero te dar um presente. É um livro. Isso aqui é do nosso patrocínio, Vânia Bassos. Sim, ela faz doces extremamente maravilhosos. E é um presente nosso, é um mimo pra você, por você ter aceitado nosso convite. Gente, tem brigadeiro. Lindo, né? Vou comer tudo agora, não vou dar pra vocês. O visual é muito lindo e também é muito gostoso. Ai, obrigada. Deus abençoe. Amém. Prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Prazer é nosso, com certeza, uma honra. Obrigada por esse honraça tempo. Mesmo. Obrigado de verdade. Tá fazendo parte de um sonho nosso também se realizando. Que bom. Se realizando. Conte muito feliz, cara. Conte com a gente sempre. Estamos à disposição também do que a gente puder fazer para ajudar, tamo junto. Amém. Obrigado pro pessoal da técnica aí. Aquela moral. Deus abençoe. Nosso queridão Júnior, o cara responsável aí por toda a construção. Fábio, gente finíssima. E minha amiga Tamires também aqui junto com a gente. Que legal, gente. Que legal. Deus abençoe. Muito obrigado. Um beijo para todas as igrejas de Rio Preto. Um beijo para minha comunidade Quero Mais de Deus. Pastor Laércio, pastora Silmar. Amo beijo. Eles. Amo. Um super beijo, né, para todas as mães. Aproveitando a ocasião. Para minha mãe Zezé, te mandou um abraço. Ai, gente. Mãezona. Que delícia, né? Eu costumo dizer que mãe é Deus na terra. É mais ou menos isso. Cuida. Mãe é mãe. E eu quero deixar aqui, eu falei no programa a semana toda e quero falar. Esse é um dia das mães. Todo dia da mãe, para quem é tentante, quem não pode engravidar, é um dia muito triste. Eu passei por isso. Mas nesse dia das mães, né, que você vai doer, vai, porque eu não posso falar para você não vai, porque a gente vê mãe com filho, mas eu creio que é só um tempo e que vai chegar o teu dia das mães e você vai estar com o teu filho, com o teu riso nos braços, em nome de Jesus. Tá aqui o livro. Glória a Deus por isso. O riso de Geisa. E, cara, vai lá. Próximo riso pode ser o teu. Poxa, fechou tudo agora. Na última página do livro agora, tem esse espaço, né? Pra pessoa deixar o nome aqui, ó. Entendeu, João? Última página, tá aí. Aqui, ó. Escreva o teu nome, o riso de... Pois Na última página. E prepare-se. Coisa tremenda. Perfeito. Valeu, João. Pastora Geisa, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada demais. Que chegue em corações. Amém. E que alcance muita gente esse testemunho aqui, tá bom? Deus abençoe, gente. Quero terminar com Hebreus 10, 37 aqui. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Uau. Aí, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau, gente. Tchau.